Fala galera, bem-vindos ao canal Multiverso. Se você já se perguntou sobre os mistérios da história e as complexidades da mente humana, você está no lugar certo. Hoje mergulharemos em uma jornada intrigante. Prepare-se para desvendar os enigmas que cercam a teoria fascinante de Freud sobre Moisés e Tutmos. Esta não é apenas uma teoria, mas uma hipótese que Freud acreditava e escreveu uma tese sobre. A teoria de Freud desafia as narrativas históricas convencionais e é disso que a gente gosta. Então vamos analisar as camadas dessa ideia. Moisés, uma figura central das tradições religiosas, e o príncipe egípcio Tutmos são reinterpretados por Freud nessa intrigante narrativa. Se você busca desvendar mistérios, entender a psique humana e questionar as narrativas tradicionais, esse vídeo é para você. Antes de começarmos essa jornada, certifique-se de estar inscrito no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com outros exploradores curiosos. Agora é só esmagar esse like e bora! A teoria proposta por Sigmund Freud, um dos pensadores mais influentes do século XX, que sugere que o príncipe Thutmose seria, na verdade, Moisés, é uma interpretação que transcende as fronteiras entre a psicanálise e a história. No livro Moisés e o Monoteísmo, publicado em 1939, Freud desafia as narrativas históricas convencionais, lançando uma abordagem psicanalítica ousada sobre a figura bíblica de Moisés e sua possível conexão com o Egito Antigo. Essa teoria, embora controversa, fornece uma visão fascinante da mente de Freud e sua jornada de exploração aos recônditos da psique humana por meio da análise de figuras históricas. Freud propõe que Moisés não era um líder hebreu, mas surpreendentemente um príncipe egípcio que adorava o deus Aton, associado ao faraó Akhenaton, também conhecido como Amenófis IV. O Egito sempre foi politeísta, mas então surgiu um novo faraó com uma nova ideia. Akhenaton anunciou que havia um só deus e que Aton, o deus Sol, seria a única divindade que eles adorariam. Isso estremeceu as bases do império. A história não sabe explicar a origem dessa motivação. Já a teoria dos antigos astronautas diz que ele foi inspirado por seres alienígenas e que ele próprio era um deles. Podemos notar na arte egípcia que Akhenaton é retratado de forma diferente, no mínimo peculiar. Não parece um ser humano puro, parece ter algo de híbrido com alguma outra raça humanoide desconhecida. Depois da morte de Akhenaton, seus inimigos fizeram um tremendo esforço para apagar o seu legado. Segundo Freud, a morte de Akhenaton resultou no banimento de Moisés do Egito, levando-o a se tornar um líder dos hebreus durante o Êxodo. A associação com Tutmoses é feita por Freud ao sugerir que o nome Moses pode ser uma variação de Tutmoses. Essa interpretação psicanalítica de Freud vai além da análise histórica convencional. Ela explora as dinâmicas inconscientes subjacentes à figura de Moisés, incorporando elementos de seu método psicanalítico para entender mitos e figuras históricas. A teoria sugere uma identidade de Moisés diferente das narrativas bíblicas tradicionais. A fim de relembrarmos, vamos dar uma recapitulada em quem foi Moisés segundo as Escrituras. A história de Moisés é uma parte central das tradições religiosas judaicas, cristãs e islâmicas, sendo mais detalhada no Antigo Testamento da Bíblia. Vale ressaltar que a interpretação da história de Moisés pode variar entre diferentes tradições religiosas e escolas teológicas. Aí vai um resumão de acordo com a tradição judaico-cristã. Moisés nasceu no Egito durante um período em que os filhos dos hebreus estavam sendo mortos por ordens do faraó devido ao medo de uma população hebreia em crescimento. Sua mãe o colocou em uma cesta no rio Nilo para salvá-lo. Ele foi encontrado pela filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho e o chamou de Moisés. Ao atingir a idade adulta, Moisés testemunhou a opressão dos hebreus no Egito. Em um incidente, ele matou um egípcio que estava maltratando um hebreu. Temendo retaliação, Moisés fugiu para o deserto do Sinai. Enquanto estava no deserto, Moisés encontrou uma sarça ardente que não se consumia. Nesse momento, Deus falou com ele e o chamou para liderar os israelitas para fora do Egito, libertando-os da escravidão. Moisés voltou ao Egito e confrontou o faraó, pedindo a libertação dos hebreus. Deus enviou uma série de pragas ao Egito para persuadir o faraó a libertar o povo. Após a última praga, a morte dos primogênitos, o faraó concordou em libertar os israelitas. Moisés liderou o povo em fuga e Deus abriu um caminho através do Mar Vermelho para que pudessem atravessá-lo.
No Monte Sinai, Moisés subiu para receber os 10 mandamentos que Deus deu como diretrizes morais e espirituais para os israelitas. Esses mandamentos incluem proibições como idolatria, assassinato, roubo e fornecem diretrizes para o comportamento moral. Moisés liderou os israelitas durante 40 anos no deserto a caminho da terra prometida que ele não chegou a conhecer. A respeito de Tutmoses, nos interessa um segredo incrível sobre o passado da humanidade, algo escondido na tumba de Tutankhamon, que aliás é filho de Akhenaton. Sabemos que Tut morreu jovem e isso foi um problemão para os artesãos de tumba, e também sabemos que as esquifes mortuárias vinham com um rosto talhado que, via de regra, tinha que ser parecido com o respectivo faraó. E sabemos também que todos os faraós foram sepultados não em uma esquife única, mas várias esquifes dentro do sarcófago, uma dentro da outra, tipo aquelas bonecas russas. E o rei Tut tinha 3 dessas esquifes. E a esquife do meio de Tut é diferente das outras, e o cartucho no meio dela, onde fica o nome do rei, parece dizer originalmente outra coisa, antes de ser regravada com o nome de Tutankhamon. Alguns estudiosos sugerem que aquela esquife pertencia a outro personagem da família, o príncipe Thutmoses, filho mais velho de Amenófis III. Parece que Akhenaton não estava destinado a ser o rei do Egito. Este lugar seria ocupado pelo seu irmão mais velho, o príncipe Thutmoses, porém Thutmoses morreu ou desapareceu, pois há uma controvérsia histórica sobre seu registro. A data de nascimento de Moisés não é conhecida com precisão e as estimativas variam. Vale lembrar que o único registro que existe sobre o personagem Moisés é o das próprias escrituras, não havendo registros históricos a respeito. De acordo com a tradição judaica, ele teria nascido por volta do século XIII a.C., ou início do século XIV a.C. Algumas fontes também sugerem datas próximas ao século XV a.C. É importante observar que as narrativas bíblicas frequentemente não fornecem informações detalhadas sobre datas específicas, e as estimativas baseiam-se em interpretações e cálculos aproximados. Portanto, a data de nascimento de Moisés permanece uma questão de debate e especulação até hoje. Apesar da genialidade de Freud na área da psicanálise, sua incursão na interpretação histórica enfrentou críticas substanciais. A principal crítica reside na falta de alinhamento cronológico entre a teoria de Freud e os eventos históricos estabelecidos entre Moisés e Thutmoses. A prerrogativa exposta por Freud sugere que Moisés nunca foi hebreu, mas sim um egípcio, um príncipe chamado Thutmoses, irmão de Akhenaton, e que, após a queda do monoteísmo de seu irmão, Thutmoses assumiu a liderança do povo hebreu para implantar o monoteísmo em terras longe do Egito. Agora também nem a teoria de Freud sobre Thutmoses, nem a real existência da figura bíblica de Moisés encontram amparo nas pesquisas arqueológicas, pois até agora as escavações no Egito e nas áreas associadas ao Êxodo não fornecem evidências concretas e substanciais que confirmem a presença de Moisés como príncipe adotado ou líder dos hebreus. Ao explorar as alternativas históricas, é essencial considerar a diversidade de interpretações sobre Moisés. As abordagens convencionais geralmente se baseiam em fontes como a Bíblia, textos antigos e evidências arqueológicas, quando existem. A aplicação da psicanálise à interpretação histórica, como fez Freud, destaca a tensão entre o método analítico e a busca por evidências concretas. A mente de Freud, intrincadamente envolvida na complexidade da psique humana, trouxe uma perspectiva única para entender figuras históricas. Apesar das críticas à teoria de Freud sobre Moisés e Thutmoses, seu impacto continua a ecoar na discussão acadêmica e pública. A capacidade de Freud de estimular o pensamento e a reflexão sobre figuras históricas por meio de uma lente psicanalítica é uma parte significativa do seu legado. A teoria de Freud também destaca a complexidade da figura de Moisés na psique coletiva. A história de Moisés, seja interpretada historicamente ou mitologicamente, continua a ser uma fonte de fascínio e especulação, ilustrando como as figuras históricas podem transcender seu contexto original para se tornarem símbolos poderosos na cultura humana. Cada vez mais emergem novas informações que nos fazem contestar a história como a aprendemos. Segundo as escrituras, Moisés é um personagem de fundamental importância nas 3 grandes religiões abrâmicas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Ele é considerado um líder religioso, juiz, legislador e profeta.
Não tenha dúvida que, se Freud esteve correto em afirmar que Moisés não era um hebreu adotado por uma princesa egípcia, e sim um egípcio de nascimento, devoto ao deus único Aton, isso teria repercussões inimagináveis no contexto histórico tal qual conhecemos. A teoria de Freud sobre Moisés ser Tutmoses permanece como uma notável incursão na intersecção entre psicanálise e história, e também uma pedra no sapato da história convencional. Ainda que os historiadores critiquem a hipótese pela falta de evidência histórica, a teoria oferece uma janela intrigante para a interpretação de como a história realmente foi. É curioso observar como as escrituras, como a Bíblia, por exemplo, igualmente não possuem nenhuma evidência histórica ou arqueológica de suas narrativas. No entanto, são amplamente aceitas como verdade. Pelo sim ou pelo não, o fato é que nós, buscadores, continuaremos desafiados por nossa imensa curiosidade a buscar desvendar os enigmas do passado e a nossa verdadeira história. Então é isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, esmaga esse like e compartilhe o conteúdo com a sua galera. Muito obrigada por assistir e até a próxima.